Então vamos dar continuidade então ao ciclo de assuntos relacionados ao manejo inicial. A Nery já abordou a questão nutricional em relação ao manejo inicial. O pessoal, a equipe da COB vai abordar com vocês a parte de manejos iniciais. Mas se nós temos uma boa genética, uma boa nutrição e bons manejos, a dificuldade também de ter bons manejos, bons procedimentos durante a criação, nada isso vale se nós tivermos alguns problemas sanitários. Eles também são de extrema importância no que diz respeito ao correto desenvolvimento dessas aves nesse período inicial das aves e que pode, então, contribuir ou prejudicar esse correto desenvolvimento. Então, esse é mais um dos pilares importantes para que nós tenhamos os certos cuidados e atenção em relação a esse assunto. Só para ilustrar e reforçar a importância da primeira semana, ela representa 15% da vida total do lote. Porém, ela se torna, por correlações realizadas no peso ao abate, ela se torna basicamente em torno de 70% responsável pelo resultado final do frango. Nas primeiras semanas, o pintinho quadruplica o seu tamanho, ou seja, uma conversão alimentar altíssima. E também é uma fase muito importante para o desenvolvimento e maturação dos órgãos, dos principais órgãos relacionados com o suporte que é necessário para essas aves crescerem, como o trato gastrointestinal, o sistema cardiorrespiratório e o sistema ósseo-muscular. Então, é muito importante que nós tenhamos, então, esse correto manejo de primeira semana. Os principais assuntos que eu vou estar abordando nesse momento em relação a esses aspectos sanitários antes e pós-alojamento, vamos tratar do assunto relacionado com o vazio sanitário, a qualidade dos pintinhos, tanto física quanto microbiológica, as principais doenças infecciosas da fase inicial, tanto as de transmissão vertical quanto as primeiras doenças que vão afetar os pintinhos nessa primeira fase inicial. Então, temos uma série de doenças verticais, porém eu vou estar focando e priorizando apenas aquelas que vão ter importância e significância clínica ou econômica nas aves durante esse período de 21 dias. E, finalmente, a parte de vacinas e vacinações, que também é muito importante, a parte de tanto a vacinação spray quanto a água de bebida, para aquelas empresas que utilizam desse tipo de manejo. Então, começando a partir de vazio sanitário, vamos abordar, então, alguns aspectos importantes durante o intervalo entre os lotes. Por definição, vazio sanitário é o intervalo entre a saída de um lote e a entrada de outro. Esse tempo compreende se ocorre a retirada da cama, então, a partir da retirada da cama, a lavagem, a desinfecção e todo o preparo do galpão para o próximo alojamento, que vai desde a preparação do pinteiro, a disposição dos equipamentos, colocação de cama e etc. O tempo ideal, basicamente, seria em torno de 14 a 21 dias, seria um tempo bom para que seja feito todos esses procedimentos e ainda dê um vazio adequado para que esse galpão, vamos dizer, esfrie ou abaixe as pressões de contaminação que são transmitidas ou acumuladas de um lote para o outro. Muitas vezes esse tempo é subestimado, nós sabemos disso, é a realidade da avicultura. Porém, esses tempos subestimados, esse período de vazio sanitário subestimado, ele causa grandes perdas de resultados de performance. Normalmente relacionado com o quê? Com esses intervalos curtos entre lotes, nós temos uma pressão da produção, da integração, para aumentar a capacidade de alojamento anual dessas granjas. Então, isso culmina com a diminuição desse intervalo entre lotes. Tá? Normalmente, a reutilização da cama, que também eu vou abordar apenas alguns assuntos relacionados a isso, também interfere na qualidade sanitária desse galpão e também na qualidade da limpeza e desinfecção. Tá? E, com certeza, dificultem muito a eliminação de agentes infecciosos transmitidos de um lote para o outro. Essa pressão de contaminação ela vai aumentando acumulativamente em decorrência das sequências de alojamento se nós não fizermos corretamente todo esse processo de vazio sanitário. Durante a tarde nós vamos ter alguns aspectos, abordagens mais profundas a respeito de tratamento de cama para serem reutilizadas. Eu vou colocar apenas aqui alguns pontos que afetam nessa questão do vazio sanitário, que é o quê?
Nós temos a necessidade de reaproveitar a cama. Nós temos a necessidade de ter, porque a gente tem hoje muita dificuldade de obtenção desse material. Tá? Além do mais, os altos custos de obtenção desse material. Temos que reduzir os custos de investimento no preparo dos galpões e os custos de investimento entre lotes. Também temos a questão da dificuldade do descarte dessa cama, causando um grande impacto ambiental, porque hoje nós temos poucas opções de destinação para essa cama, tá? Para a lavoura, para o plantio da agrícola, e perdemos a questão da proibição, né, da utilização dessa cama para nutrição animal, no caso de bovinos. Então, hoje nós temos dificuldade no descarte, dificuldade de se receber um bom preço por essa cama. Porém, o tratamento adequado para a sua reutilização é muito necessário entre os lotes, porque vamos, de sobremaneira, reduzir um pouco a qualidade microbiológica dessa cama. Então, aqui apenas 2 exemplos de 100% ilonado a cama, como um tratamento ou a formação de ilheiras. E quais são as consequências em decorrência dessa reutilização de cama? Com certeza, relacionado com o prejuízo na limpeza e desinfecção ou o impedimento dessa realização da limpeza e desinfecção, que com certeza vai culminar com um grande aumento nos desafios sanitários entre lotes. Porém, se nós abordarmos sob o ponto de vista de que vamos retirar a cama, então a sequência do vazio sanitário após a saída do lote começa com a retirada dessa cama e equipamentos. Sempre devemos lembrar que, se tivermos desafio sanitário conhecido de um lote para o outro, aí sim é necessário, independente se foi a primeira, a terceira, a quarta cama, é necessário, para que nós não contaminemos o próximo lote, realizar a retirada dessa cama, então, em caso de problemas sanitários anteriores. Então, começa a partir da retirada da cama, procedido pela limpeza. Nenhum desinfetante tem efetividade sem prévia limpeza do ambiente. A limpeza cuidadosa, ela pode remover de 90% a 95% do material contaminante que está aderido a esses equipamentos, ou ao piso, ou às grades, a tela de proteção e cortinas. Ela é procedida primeiramente pela limpeza seca, através da varreção, e através da limpeza úmida, seguida da limpeza úmida, que pode ser auxiliada pela utilização de detergentes, por exemplo, sabão em pó, que são utilizados tanto para ajudar a dispersar e remover essas matérias orgânicas das superfícies, possui uma ação emulsificante sobre as gorduras, ou seja, diluindo essa gordura, ajudando na eliminação dessa gordura, auxiliando e muito a lavagem com água. São levemente germicidas. No caso de águas duras, usar detergente sintético. No caso de água mole, pode-se usar o sabão. E nunca misturar detergentes para a limpeza, porque é aquela coisa, nós podemos ter princípios químicos diferentes entre os detergentes e pHs diferentes. Nós podemos inativar um princípio ativo através da adição de um outro princípio ativo. Então, perdemos essa eficácia do produto. Então, é interessante nunca misturar diferentes tipos de detergentes. Aqui um fluxo operacional para a execução desses procedimentos de limpeza, que começa então através da retirada de toda a matéria orgânica visível, retirar os equipamentos removíveis ou desmontáveis do galpão, varrer ou raspar todas as superfícies a serem limpas, e depois então seguido por um enxágue dessa superfície com água a alta pressão, começando sempre pelo teto. Após isso, lavar então com água quente a alta pressão com detergente, se isso é possível. Muitas vezes a água quente no aviário não é viável, porém a água quente ela ajuda a ter um sinergismo aí junto com o desinfetante, com a água, para diluir essa gordura e emulsificá-la. E, por fim, enxaguar novamente com água sem detergente a média pressão para não formar tanta espuma e facilitar a eliminação desse conteúdo, dessa água com os restos de gordura e sujidades que a gente retirou. A etapa final da limpeza procede através da secagem no galpão, que de preferência deve ser rápida e completa das áreas molhadas, porque essas poças de água elas podem favorecer muito a